Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe essa peça lindíssima, maravilhosa e perfeita, com um fio novo, lançamento, lindíssimo também, que vai completar aí a peça de vocês, vai dar muito mais imponência para a peça de vocês, que é da coleção nova, a coleção Smart Chic, a coleção Outono e Inverno das linhas corrente. E apresento a vocês o fio Deluxe. Olha que maravilhoso! Muito felpudinho, delicioso e macio ao toque. Gente, ele é muito, mas muito macio e perfeito. Olha o caimento que dá para a peça. Ele deixa a peça super levinha, maleável, gostosa e, além de tudo, super quentinha. E este fio tem na sua composição 38% de poliamida, 48% de acrílico e 14% de lã, minha gente. Olha que perfeição! E ele com certeza é um fio super premium para vocês fazerem peças lindíssimas e maravilhosas. Este fio está disponível em diversas cores para que você possa escolher a sua preferida. E essa cor lindíssima que eu trabalhei essa peça é a cor 4101. Então, se você gostou, não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas, deixar o seu like e seguir as linhas corrente para essa e muitas outras receitas. E é isso, gente, bora fazer! Cada novelinho vem com 100 gramas e 260 metros. Ele tem um rendimento muito bom. E o tex desse fio é o 384. A indicação para trabalhar com a agulha é de 3 a 5 para crochê e de 3,5 a 5,5 para tricô. E olha, deixa eu tirar ele aqui da embalagem para vocês poderem ver como ele é maravilhoso, gente. Olha só. Que novelo macio, dá uma olhada. É muito perfeito, a textura é muito gostosa. Olha o fiozinho como é. Nós precisaremos de 4 novelos de 100 gramas. E também precisaremos de fita métrica, cola para acabamento. Aqui eu estou utilizando a cola universal da Pega 1000, que é uma cola de secagem rápida. Agulha número 5 e uma tesoura. Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Então, eu vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro, prendo na agulha. Então, laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Aqui eu não deixo tão apertadinha as correntinhas para não dar diferença conforme eu for incluindo os pontos. Então, deixo elas um pouco mais frouxinhas, mais larguinhas. E nós vamos trabalhar as correntinhas até a altura desejada. Então, nós vamos fazer a medição colocando aí na parte de cima do ombro até a altura desejada. A altura que eu estou trabalhando aqui foi de 50 centímetros. Então, 50 centímetros nas minhas correntinhas deram aqui 75 correntinhas. Vocês trabalhem através das medidas, não pela quantidade de correntinhas, tá? Então, sempre fazendo em centímetros. Agora aqui, independente da quantidade que tenha dado aqui o meu tamanho, aqui eu tenho os meus 50 centímetros, nós vamos fazer mais 2 correntinhas que são equivalentes à altura do ponto. Então, 1 e 2. E agora, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos trabalhar aqui pulando algumas correntinhas. Então, eu tenho a laçada aqui na minha agulha, eu vou pular a primeira, a segunda, a terceira e vou vir na 4ª correntinha. Na 4ª correntinha, eu vou fazer o ponto alto. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz aqui o meu ponto alto e as correntinhas que eu pulei já são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Então, eu laço, venho aqui na próxima correntinha e faço ponto alto novamente. Então, sobre cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto até o final. Terminei de fazer aqui a minha primeira carreira, ficou assim. E agora, para fazer a segunda carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Nós vamos virar o trabalho para a parte de dentro, porque assim, dessa forma, as nossas correntinhas ficam viradas já para o lado certo, quando a gente for fazer a próxima carreira.
Então, aqui, agora na segunda carreira, nós vamos laçar e nós vamos fazer aqui no segundo ponto. Então, essas correntinhas que nós fizemos são equivalentes a este primeiro ponto aqui, e nós temos aqui o segundo ponto. Então, no segundo ponto, nós temos a cabecinha do ponto, que são esses vezinhos que se formam. Então, ó, a gente tem aqui esse primeiro ponto com as correntinhas aqui, ó. Meu segundo está aqui, eu viro ele aqui, e nós vamos pegar aqui no vezinho somente na alcinha de fora, então, somente aqui do lado de cá. Então, eu laço e faço ponto alto aqui. Laço, tiro mais duas. Laço, venho no próximo ponto, que é esse daqui, na cabecinha do ponto. Então, ó, trabalhei nesse, venho nesse, pegando só a alcinha de fora. Todas as nossas carreiras, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto e sempre pegando na alcinha de fora, até o final da nossa carreira. Nós vamos trabalhar até uma largura que fique confortável no nosso corpo. E em medida, ela ficou com 40 centímetros. A mesma coisa, tá? Pode ser que a de vocês seja diferente, principalmente se vocês estiverem fazendo aí em outras medidas. Então, tanto os centímetros quanto a quantidade de carreiras pode dar aí diferente, porque a gente está fazendo, adequando para cada tamanho. São pontos bem fáceis, é um único ponto que a gente faz, justamente para que a gente possa fazer aí no tamanho que vocês precisarem, tá? Então, a gente vai precisar de duas partes. Estou falando para vocês só para que vocês tenham aí a referência. O lado que a gente vai utilizar é assim, tá? O sentido que a gente vai utilizar aqui para a parte da cabeça e aqui para a parte da cintura. E ela, lembrando que ela tem também bastante elasticidade. Esse ponto, ele é um ponto que tem elasticidade. Então, se vocês querem a blusa um pouquinho mais larga, vocês precisam fazer mais carreiras para que ela não fique tão justa no corpo. É só aumentar aí a quantidade de carreiras no tamanho que vocês quiserem e desejarem, tá? Ó, ela tem um pouquinho de elasticidade. E no comprimento, o comprimento não vai mudar, tá? Então, é o comprimento que a gente tem que ter essa medida de referência para iniciar, mas a largura a gente pode fazer no tamanho que a gente achar mais confortável para cada corpo. Aqui já estou com a parte da frente, a parte das costas. Aqui tanto faz, gente, o lado que a gente vai fazer, porque o efeito é o mesmo, fica exatamente igual. Aqui eu vou deixar 6 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que dá para mim aproximadamente em centímetros, 6 centímetros, tá? E eu vou costurar essa parte aqui na parte de cima, aqui, dos dois lados, então, na mesma quantidade. Então, aqui também, deixando 6 carreiras e o que é equivalente a 6 centímetros, e aqui também a mesma coisa. E para fazer aqui essa costura, nós vamos utilizar uma agulha de tapeceiro, um pedacinho do próprio fio, que eu deixei aqui mais ou menos uns 40 centímetros, e nós vamos colocar a peça desta forma. Então, nós vamos abrir a peça, onde nós vamos fazer a costura. Nós vamos colocar uma de frente para a outra, assim, deixando aqui as carreiras uma na frente da outra. E aqui nós vamos começar a costura, então, vou colocar minha agulha logo no comecinho e eu vou pegar aqui as alcinhas deste lado. Então, eu não vou pegar o ponto inteiro aqui, porque senão eu vou acabar abrindo os meus pontos aqui. Então, nós vamos pegar esta alcinha de um lado e a alcinha do outro. Então, eu vou pegar primeiro aqui bem nessa pontinha, pegar uma alcinha aqui e pegar a alcinha aqui do outro lado. Puxo, deixo um pedacinho aqui para eu fazer o acabamento depois. E aqui, ó, gente, não tem segredo, só vou pegar aqui de um lado e do outro. Tanto faz a alcinha que a gente está pegando, desde que seja aqui bem pertinho da ponta. Ó, de um lado e do outro.
Cheguei aqui no local onde eu vou parar de fazer aqui a união, e aqui eu vou reforçar bem por ser a parte que vai ficar abrindo toda hora, então aqui eu vou caprichar nesta pontinha. Também evitando de ficar abrindo os pontos. E agora eu só vou voltar fazendo a mesma coisa até o outro lado. E cheguei aqui na pontinha, só vou juntar com o meu fiozinho inicial, vou dar 2 nozinhos. E depois vou fazer o acabamento. Aqui, como eu tenho outros fiozinhos também, vou fazer o acabamento depois com esses fiozinhos, só passando aqui por dentro dos pontos e escondendo. Então, aqui a junção das partes ficou assim. Já fiz aqui do outro lado também. Ó, fica bem discretinho. Aqui eu estou deixando essa parte aqui do pescoço com a cava bem mais larga. Então, se vocês quiserem deixar mais fechadinha, podem até fechar um pouco mais, mas eu gostaria de deixar ela assim, para ficar até aquele efeito mais caidinho, né, sobre o ombro, quando a gente coloca ela para um lado. E agora, a nossa manga, nós faremos exatamente o mesmo processo que nós fizemos nessa outra peça. É exatamente igual, iniciamos com as correntinhas e incluímos os pontos altos e nas próximas carreiras, sempre os pontos altos pegando na alcinha de trás. A única diferença são as medidas da nossa peça. A manga nós iniciaremos fazendo as correntinhas na medida do ombro até os dedos. A minha manga eu trabalhei um total de 68 centímetros, porque eu queria ela um pouco mais compridinha para dobrar as mangas. A minha manga ficou com um total de altura de 25 centímetros. E eu fiz no total aqui em carreiras, no tamanho do meu ponto, eu fiquei com 24 carreiras. Aqui eu recomendo que vocês sempre se baseiem pelos centímetros, porque a quantidade de carreiras, dependendo da laçada que a gente tem, pode ser diferente uma da outra. Então, aqui, a minha, para que vocês tenham referência, eu fiz 24 carreiras. Aqui as carreiras dá pra gente diferenciar. Aqui, ó, eles estão vendo? Ela fica um relevo para baixo e um para cima, um para baixo e um para cima. Então, aqui, cada uma dessas é uma carreira. Então, o meu deu 24 carreiras, mas em centímetros, 25 centímetros. E aqui o total em comprimento, eu fiquei com 68 centímetros, tá? Então, 68 centímetros. Aqui foi onde eu fiz a emenda de fio, acabou o fio, e eu só emendei continuando no próprio ponto, tá? Vocês podem dar um nozinho também, se preferirem, pra continuar. Dá um nozinho no fio que vocês estão trabalhando para continuar. Aqui eu vou fazer só agora, esconder o fio para fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, vocês podem utilizar qualquer agulha que seja um pouquinho menor da que vocês estão utilizando. Eu vou utilizar aqui a número 3. Então, eu já dei 2 nozinhos aqui no meu fio para prender bem. E agora, eu só vou passar por dentro aqui dos fios, este fiozinho, os fiozinhos que eu tenho aqui. Então, dentro, ó, do ponto, eu vou jogar os fiozinhos aqui pra dentro. Passar por dentro de 2 pontos aqui. Passei por dentro dos pontos e agora eu vou utilizar a colinha para fazer o acabamento. Passo um pouquinho de cola bem aqui, aonde está o meu fio aqui por baixo. Posso cortar o fiozinho e usar a própria tesoura aqui para esconder aonde eu fiz aqui, onde eu passei essa cola. Só para voltar o ponto aqui por cima. E aí, fica bem discretinho, ó. Não dá para perceber aonde a gente fez o acabamento. Tá? Então, todos os acabamentos que a gente tiver, a gente vai esconder o fiozinho dessa forma. E aqui, pra manga, nós precisamos de 2 mangas. Chegou a hora de costurar a nossa manga. Então, a nossa manga, nós vamos verificar aqui o tamanho que ela deu.
o tamanho suficiente aí no braço de vocês, de acordo com a medição. E nós vamos dividir exatamente ao meio. A minha aqui ao meio, como eu fiz 24 carreiras, eu tenho 12 carreiras para um lado e 12 carreiras para o outro. Então, o meu meio é exatamente aqui. Então, bem na metade, nós vamos colocar um marcador, que foi o que eu fiz aqui. Já coloquei a manga aqui na metade, coloquei esse marcador na metade e já coloquei esse marcador aqui bem aonde nós fizemos a emenda, bem na parte do meio. E aqui eu tenho que ter a mesma quantidade desse lado e deste lado. Então, aqui, para ficar certinho, nós já vamos esticar aqui a nossa peça. Esticar não, nós vamos deixar ela confortável, sem puxar. Porém, nós vamos medir a mesma quantidade que eu tenho que ter aqui desse lado. Eu já vou prender, então, no meu aqui deu 16 para cada lado. Eu já vou colocar o marcador, porque mesmo que a gente faça a costura e ele fique se movimentando por ser uma peça elástica, a gente sabe aonde nós temos que limitar. Então, é aqui, daqui até aqui que eu vou incluir os meus pontos para juntar aqui os dois lados, tá? Então, eu tenho que ter a mesma quantidade que eu tenho desse lado, a mesma quantidade desse. E aí, a gente coloca o marcador também aqui na pontinha de cada lado. E aqui nós vamos fazer a costura exatamente igual nós fizemos aqui, também para o lado de dentro. Então, aqui onde eu tenho o meu marcador, aqui eu já vou tirar o marcador. E já vou iniciar. Pegando aqui desse lado e já vindo aqui. Aqui nós temos as cabecinhas dos pontos, então, a gente pode usar aqui a cabecinha do ponto, tá? As duas alcinhas da cabecinha do ponto deste outro lado. E aqui a mesma coisa, nós vamos pegar na alcinha de cá com a alcinha de cá. Exatamente igual nós fizemos ali a outra união, tá, gente? É exatamente igual. Terminei de fazer minha costura, ficou assim. Aqui eu vou fazer o acabamento com o fio que eu terminei. Ó, como ficou aqui desse lado e do outro lado. E agora aqui, gente, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, colocando a outra manga. E terminada aqui a costura das nossas mangas, nós podemos já dobrar ao meio e nossa blusa já está tomando forma, já está quase pronta. Agora, nós só vamos costurar essa parte aqui da manga, da abertura aqui da manga, e também continuando, continuando aqui na lateral, até o final. Aqui, nós vamos fazer a mesma costura, tá? Dos dois lados. Vamos sempre pegar aqui uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, deixar um acabamento bem bonitinho, porque a gente pode utilizar até do lado que a gente fizer esse acabamento mesmo, tá? Aqui, deste lado aqui onde nós fizemos a manga, eu tenho o lado onde nós fizemos na parte de trás, e o lado, ou melhor, aqui foi a parte da frente, e o lado onde nós deixamos aqui na parte de trás. Vocês podem escolher o detalhe, como a gente pega uma alcinha, ele fica com um relevinho aqui atrás. Vocês podem escolher aquele detalhe que vocês acham mais adequado, que vocês acham mais bonitinho. Dá pra gente usar dos dois lados. Mas eu gosto de usar neste que a gente faz o pontinho. Se vocês fizerem de uma forma bem delicadinha, ele vai ficar com um acabamento bem perfeitinho, ó. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. A gente vai costurando e olha, ele fica com um acabamento bem bonitinho também. Na parte de dentro também, tá? Dá pra gente escolher qual acabamento que a gente quer. Eu vou deixar ela aqui pro lado que eu costurei mesmo, para o lado de fora. E eu vou fazer a mesma coisa deste outro lado e mostro pra vocês como ficou. É exatamente igual nós fizemos essas duas costuras, tá, gente? Tanto aqui quanto aqui. Sempre pegando nas alcinhas aqui de cima da blusa. Sempre pegando os dois lados. Aqui, quando eu tiver a cabecinha do ponto aqui, eu vou pegar as duas alcinhas.
E aqui, ó, como eu tenho uma só, que foi onde a gente inicia o trabalho, ó, desse lado eu tenho uma alcinha só. Então, aqui, vou pegar 2 desse lado e uma deste lado. Então, façam aí o de vocês e a nossa blusa está quase ficando pronta. E aqui a peça está finalizada. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a costura. Olha, ela fica bem discretinha aqui, aqui também na lateral, né, abaixo da manga. A mesma coisa aqui. E aqui na parte do ombro também super discretinha. E ela ficou com um caimento bem gostoso, olha, bem levinha, macia demais. E a manga, como eu expliquei para vocês, que ela é mais compridinha justamente para que a gente consiga dar 2 voltinhas. Eu, gente, particularmente amo mangas que venham assim para cima dos dedos, porque eu tenho muito frio aqui nessa parte da mão. E eu amo quando as blusas são mais compridas, que a gente consegue usar também elas mais assim. Mas esse modelinho aqui dá pra gente usar assim, dobrar uma vez e deixar um pouquinho mais compridinha, né, sobre os dedos, ou dobrar 2 vezes para aparecer a mão inteira. E fica gostosa do mesmo jeito. Amei. E peça pronta, gente. Me contem como ficou a peça de vocês. Eu tenho certeza que ela ficou incrível, maravilhosa, fofinha e pronta para vocês arrasarem, não é? Deixem aqui nos comentários para mim. Não se esqueçam de seguir as linhas corrente nas redes sociais para essa e outras receitas. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.